Olá, viajantes! Eu sou o Leonardo MacLeod do Clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para continuar a série sobre as celebrações nórdicas, mais especificamente as celebrações da roda do ano. Por isso, Fique um pouco e escute. o mês de setembro era denominado Hagli-Monath, o mês sagrado, por ser marcado por outro festival de colheita, inúmeras oferendas de gratidão pelas dádivas recebidas ao longo do ano, como sorte, saúde, prosperidade e para atrair e garantir a sua repetição no próximo ano. Hostblot festejava a segunda colheita das frutas e dos tubérculos, sendo um dia de transição para a metade escura do ano, meio caminho entre o Midsummer e Yule, e era dedicado às divindades Vanir, regentes da terra e da água, aos elfos, aos espíritos, protetores dos campos e das árvores, e aos protetores das atividades agrícolas. Seus significados eram, portanto, opostos ao equinócio da primavera, mas o Blot devia fortalecer as esperanças, lembrar a continuidade da vida com o eterno retorno dos ciclos e expressar a gratidão pelas bênçãos divinas. O tema central era a integração das polaridades, claro e escuro, verão, inverno, masculino, feminino, e a alternância dos ciclos da natureza, a frutificação seguida pela colheita, o calor pelo frio. As famílias e as comunidades se reuniam para festejar o final das colheitas, depois do armazenamento de todos os produtos. Os dias cada vez mais curtos e as noites frias e longas eram propícias para ouvir histórias na frente da lareira, tomar hidromel ou vinho da safra recente e agradecer a abundância da Mãe Terra, agora vestida com a gama variada das nuances amarelas, laranja e marrons do outono. Era favorecida também a introspecção e a avaliação da colheita pessoal, uma data propícia para descartar as folhas secas e os resíduos do plantio anterior ou dos projetos que não vingaram, preparando novas sementes para a próxima semeadura. As sementes que se tornaram frutos maduros eram colhidas como símbolos dos esforços e recompensas, em função da evolução e merecimento individual, com a proteção e a bênção das divindades. O fim das colheitas e a aproximação do inverno eram marcados pelos festivais das noites de inverno e a comemoração dos ancestrais. As datas variavam entre a primeira lua cheia após o equinócio de outono, 21 a 23 de setembro, para Vinternacht, e o meio ou fim de outubro para Dissablot, que foi aos poucos equiparado com o Sabbat Celtos, Samhain, celebrado na noite de 31 de outubro. Esse período representava o fim de um ciclo, caracterizado pela separação de tudo o que era benéfico ou prejudicial para a vida humana, assim como os grãos dos cereais eram removidos das cascas e guardados para assegurar a nutrição no próximo ciclo. A chegada precoce do inverno escandinavo, em meados de outubro, era assinalada pelo maior encurtamento dos dias e o aumento do frio e da escuridão, marcando a volta dos rebanhos dos pastos e o término das últimas colheitas iniciadas em agosto. Este era o mais importante festival de colheita, em que se partilhavam os frutos da terra e se agradeciam as bênçãos divinas. O mês de novembro, chamado Blot Monath, mês do sacrifício, era reservado para o abate de animais e a preparação das conservas para garantir alimentação durante os áridos e frios meses de inverno. A noite de inverno, Winterfell ou Vinternacht, cuja data é incerta, variando entre meados de outubro e a lua cheia após o equinócio de outono, dependendo do local geográfico, anunciava o começo da caça selvagem, que continuava até Walpurgisnacht, quando a cavalgada de fantasmas, espíritos de pessoas falecidas e trolls, conduzida por
Odin, Holda e Skadi, voava pelo céu escuro e assombrava seres humanos e animais. Iniciava-se um período de introspecção e avaliação dos comportamentos, dos acertos e erros dos meses anteriores, visando a correção das falhas e a finalização de objetivos. As atividades eram concentradas dentro das moradias e recorria-se ao uso de oráculos e rituais para prever e orientar os acontecimentos futuros. As longas noites eram dedicadas às leituras, histórias sendo contadas e lendas relembradas, a arte e o artesanato, principalmente a tecelagem e a gravação sobre madeira e metais, eram partilhados entre familiares e amigos. Realizavam-se concertos das casas, dos barcos e arados, das carroças, carruagens e de redes de pescar. Como nesta data festejavam-se também os ancestrais, com o passar do tempo, a comemoração foi transferida para o fim de outubro, assumindo o significado e simbologia de Samhain, o Dissablot e Alfarbot. Os festivais que homenageavam os ancestrais femininos e masculinos eram celebrações comunitárias, em que o Blot era presidido pelas pessoas mais idosas, pedindo as bênçãos às divindades Odin, Frigg, Freya e Holda, e também das ancestrais Disir, matronas e Alfs, e dos seres sobrenaturais, agradecendo pelas dádivas da colheita e do legado dos antepassados. Além da reverência aos ancestrais, era feita também uma comemoração especial para os elfos, em sinal de gratidão pelas suas dádivas. Como essa data era considerada um limiar entre os mundos, possibilitando o contato com os seres espirituais de outras dimensões, usavam-se práticas mágicas e oraculares. No Blot, além das invocações, eram feitos os brindes tradicionais, seguindo de uma ceia comunitária partilhada também com os ancestrais e os elfos, através das oferendas levadas para locais sagrados ou deixadas perto de árvores e cursos de água. Por ser também a celebração da última colheita, trançava-se as últimas espigas dos campos, formando uma efígie humana, considerada a personificação de Odin ou da deusa anciã, colocada em lugar de destaque das casas, depois de ser decorada com fitas, nozes, pinhas e sinos. Com o passar do tempo, ela foi substituída por máscaras entalhadas em nabos e abóboras, em que se acendiam velas. Essas lamparinas rústicas eram usadas nas casas ao longo dos caminhos para afastar os influxos negativos da passagem da caça selvagem e também o azar trazido pelas tempestades noturnas e as chuvas de granizo. Tanto os povos nórdicos quanto os celtas consideravam essa noite como muito sagrada e mágica, quando se tornava mais fácil o intercâmbio com os seres dos outros mundos, como espíritos de familiares, ancestrais e seres sobrenaturais. No Blot eram reverenciados Odin, Frigg, Nertus, Freyr, Freya, as Disir, que são as ancestrais femininas, e os Dokalfar ou Alfs, ancestrais masculinos, com os brindes tradicionais e oferendas de pão, hidromel, massas e grãos. A tônica dos rituais era de respeito e gratidão pelo legado ancestral e de referência ao serem pedidas bênçãos de proteção, tanto para os vivos quanto para os mortos. Em qualquer tradição pagã, a celebração dos ancestrais detinha um papel importante, sendo reservada uma data para que se mostrasse gratidão aos antepassados, quando eram citados fatos e atos importantes da sua vida e feitas oferendas nos seus túmulos ou nos altares das residências. Fortaleciam-se assim os elos entre as gerações e preservava-se melhor a sabedoria ancestral. No dia 2 de novembro era feito um Blot especial para Odin, honrando sua autoimolação e sacrifício, feitos para alcançar a sabedoria das runas. Os povos pré-cristãos da Escandinávia e Alemanha acreditavam que os vivos tinham certas obrigações com os mortos.
Se elas fossem cumpridas com respeito e de forma adequada, a família ia receber proteção, sorte e abundância, mas se fossem negligenciadas, todos os familiares iriam sofrer. Essas práticas sagradas honravam a continuidade dos ancestrais, cujos esforços, sacrifícios, erros e esperanças contribuíram para a sobrevivência e as realizações dos seus descendentes, e que eles tinham recebido como herança material, conceitual e genética. Mesmo que seus nomes fossem desconhecidos, eram lembradas e honradas as suas vidas, citando os atos heróicos, as conquistas e o legado que deixaram. Retomando o culto dos ancestrais, criam-se elos entre o passado e o presente, assumindo os devidos lugares na teia que conectava os descendentes e aqueles que abriram caminho na sua frente. Seja como familiares, seja como mestres, chefes guerreiros, sábios guias ou corajosos exemplos de vida. Não são necessários laços de sangue para honrar um ancestral. O que importava e deve importar até hoje é a sintonia psíquica, comportamental, mental e a conexão espiritual. A abertura de portas para o passado permitia acessar um imenso cabedal de ajuda, proteção, poder, conhecimento e sabedoria, nutrindo e fortalecendo as almas dos herdeiros do legado ancestral. Na noite dos ancestrais, eram usados os símbolos significativos antigos, como maçãs penduradas com fitas em árvores ou colocadas no altar, e também efígie humana de palha ou de espiga de trigo, trançada com fios na cor branca, vermelha e preta, o caldeirão para queimar as ervas secas, o pão caseiro com semente e frutas secas, vinho ou hidromel para realizar os brindes. Realizava-se um ritual de purificação e cura da linhagem ancestral ao redor de uma fogueira ou do caldeirão com brasas, queimando ervas sagradas, mentalizando a libertação de memórias negativas, lembranças de doenças, dores, infortúnios e perdas, batendo tambor para transmutar as energias negativas do passado. No blote invocavam-se Odin, Frigg, Nertus, os Alfar e as Disir, e abençoava-se o pão em seus nomes, colocando uma porção deles na vasilha de oferendas, junto com grãos, frutas e flores secas. Os participantes seguravam a efígie e expressavam sua gratidão aos ancestrais, pedindo a continuidade da sua proteção aos descendentes. Todos os presentes compartilhavam do pão e vinho e levavam a efígie e as oferendas para uma árvore velha ou perto de rochedos. A atmosfera era de profundo respeito e reverência pelo legado dos ancestrais, sem os símbolos ou objetos ligados ao Sabbat Samhain equivalente, cuja origem era celta e não nórdica. Agora, para finalizar as celebrações da roda do ano, algumas datas especiais. No antigo calendário nórdico, existiam datas dedicadas à memória de certos heróis e relevantes personagens históricos escandinavos, como por exemplo, em 8 ou 28 de outubro era homenageado Eif, o Ruivo, fundador da colônia da Groenlândia. No dia 11 de novembro, a comemoração dos Einherjar, que honrava os espíritos dos heróis escolhidos por Odin para ficarem no seu palácio em Valhall. E em 9 de dezembro, reverenciava-se o poeta Egil Skallagrimsson, autor de Egil's Saga. Outras datas especiais são 2 de novembro, dedicada a Odin, honrando seu sacrifício próprio para descobrir a sabedoria mágica das runas. Faziam-se encenações ritualísticas dos mistérios da vida, morte e renascimento, com oferendas para os ancestrais e um blote comunitário. Temos também 25 ou 27 de novembro, Dia dos Caçadores, a antiga comemoração dos deuses Url e Skadi, regentes do inverno, da neve e dos esquis, padroeiros dos caçadores viajantes. Comemorava-se também o Willund, o deus ferreiro. Esta antiga data foi adaptada no calendário cristão anglo-saxão como Thanksgiving Day, ou
Dia de Ação de Graças, o encontro dos familiares para agradecer as graças recebidas, marcada para a última quinta de novembro, tornou-se uma data importante em países como os Estados Unidos para agradecer as bênçãos divinas, uma continuação das tradicionais comemorações pagãs. 14 de dezembro, 7 dias antes de Yule, celebrava-se nas Ilhas Shetland o início do mês festivo que marcava a libertação dos Trolls dos seus esconderijos. Nesta data, começava a caça selvagem de Odin e, para evitar a interferência negativa dos fantasmas, fazendas e construções eram abençoadas com o sinal do martelo e purificação com fogo. 16 de dezembro, o dia em que todo o trabalho era suspenso, principalmente o que envolvia o uso de rodas. Homenageava-se Thor e lhe era pedido a proteção das casas e das pessoas durante as tempestades de inverno. No dia 11 de janeiro, se festejava o Uphellier, o Festival de Fogo das Ilhas Shetland, que comemorava o fim dos festejos de Yule com fogueiras, danças e rituais de proteção, visando afugentar os Trolls com batidas de tambores, enviando-os de volta para suas moradas. No dia 14 de fevereiro, era comemorado o Visplot, a festa de Vole, o Vingador. Celebrava-se os triunfos do sol sobre a escuridão e a morte de Hother por Vole, que vingou a morte de Balder. Em 9 de março, comemoração do Marte Olver, que recusou a se converter. Em 9 de abril, comemorava-se o dia de Jarl Hakon, que reverteu temporariamente a cristianização na Noruega, contribuindo para a sobrevivência dos velhos costumes e tradições. No dia 25 de abril é a comemoração de Yggdrasil, a árvore do mundo. Em 9 de maio, comemoração do mártir Gudrod, que se opôs à conversão. Em 8 de junho é aniversário da primeira incursão Viking e o início da Era Viking. 9 de junho, comemoração de Sigurd, o Volsung, herói épico germânico que matou o dragão e salvou a Valkyria Brunhilde e resgatou o tesouro dos Nibelungos. 22 de julho é a comemoração de Sleipnir, o cavalo mágico de 8 patas de Odin. Em 9 de julho também é dia dedicado a Una, a matriarca das dinastias reais das Ilhas Orkney e Faroé, pioneira colonizadora da Islândia, mulher forte, digna e nobre. 23 de agosto é dia dedicado à descoberta das runas por Odin, honrando o poder da mente e a inspiração. 12 de outubro, o Vetrablot, antigo festival islandês comemorando as colheitas e as Disser com oferendas e comidas tradicionais. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone de sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E também me segue nas redes sociais, porque lá eu posto o que eu estou trabalhando nos próximos projetos, spoiler dos próximos contos que vão estar sendo liberados e muitas outras coisas muito legais. E por último, até o próximo conto e que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.